Explicação detalhada de como se utilizam as regras de simplificação. Até agora vimos como fazer uma representação gráfica de uma tabela de Carnot de 2, 3 e 4 variáveis, que são as mais utilizadas. Viu-se também como cada combinação de variáveis que se representa na tabela verdade tem um quadro, onde se representa o valor que a função terá, 1 ou 0. Uma vez cheia a tabela, e levando em conta o conceito de quadros adjacentes, passaremos à etapa de simplificação, a qual se realiza de forma direta aplicando regras que com um pouco de prática tornarão tudo mais fácil. Quadros adjacentes. Lembramos que quadros adjacentes são aqueles nos que muda de valor uma só variável. Portanto, não tem por que ser contíguos na tabela verdade para que sejam adjacentes. Assim, em uma tabela de duas variáveis, se numerarmos as casinhas como 0, 1, 2 e 3, serão adjacentes os quadros 0 e 2, o 0 e 1, o 1 e 3, e o 2 e 3. Regras de simplificação. Vamos aplicar, uma a uma, todas e cada uma das regras em exemplos práticos, para poder entendê-las e assimilar de maneira mais fácil os conceitos teóricos. Como lembraremos, o fundamento no que se baseia o diagrama de Carnot consiste em obter de uma maneira gráfica o maior número de fatores comuns da forma A mais não A é igual a 1, B mais não B é igual a 1, para simplificar ao máximo a equação lógica. Desta forma vamos repassar, uma a uma, as regras. Primeira regra. Dois quadros adjacentes se unem por meio de um laço de duas variáveis, dando por resultado um só termo que contém uma variável menos que o número de variáveis do diagrama. Se observarmos a primeira ilustração no seu quadro, A, temos uma tabela verdade de duas variáveis de uma função f, a qual tem equação indicada e a tabela de Carnot que podemos ver. Os quadros 2 é igual a 1 e 0 e 3 é igual a 1 e 1 são adjacentes, pelo que podemos unir por meio de laço, os reenquadramos. Agora se deve olhar o conjunto de duas variáveis como se fosse uma só e veremos que a chave da variável b não o pega inteiro porque esta variável só pegaria o laço de variáveis dentro dos quadros 2 e 3. Portanto, agora o laço só fica na variável a, de forma que se eliminou uma variável, cumprindo-se a regra enunciada. É possível comprovar o resultado simplificando a equação e aplicando os teoremas vistos. Se observarmos agora o quadro B, da mesma ilustração, pode-se ver que é uma função de três variáveis representada sobre a sua tabela de Carnot. Os quadros 0 e 1 formam um laço, pelo que se considerará como um todo e vemos que não é A mais não A, A invertida, nem B mais não B, B invertida, e que a variável C não o pega, e assim a perde. Os quadros 3 e 7 formam outro laço que está dentro da chave de B e de C, mas A não o pega, e assim a perde. Desta maneira, fica simplificado o que podemos ver. Na parte C, vemos uma representação de quatro variáveis. Neste caso, há dois laços, os quadros 12 e 8 formam uma das duas variáveis que está dentro de A, não está dentro de C mas não C, C invertida, nem dentro de D mas não D, D invertida, a variável B não alcança o laço inteiro, pelo que perde referida variável. Quanto ao laço dos quadros 10 e 11, está dentro da variável A e da C, não está dentro da B mas não B, B invertida, e a D não pega o laço inteiro, e assim o perde. A equação resultante fica simplificada como se indica. Segunda regra. Dois laços adjacentes, de duas variáveis, podem ser unidos com outro laço de quatro variáveis, dando por resultado um termo que contém duas variáveis menos que o número de variáveis do diagrama. Na segunda ilustração, pode-se ver na sua parte A, uma representação sobre três variáveis na que os quadros 2 e 6 são adjacentes. O mesmo ocorre com os quadros 3 e 7. Portanto, temos dois laços adjacentes, que podemos unir formando outro laço de quatro variáveis. Se agora olharmos dito laço como um só conjunto, só teria variável B, já que a A e a C não abrangem todo o laço. Desta forma, de três variáveis reduziram-se a uma, cumprindo-se a regra. Também podiam haver feito os laços entre os quadros 2 e 3 por um lado e 6 e 7 pelo outro, já que ambos são também adjacentes, embora o resultado final seria o mesmo. Na parte B desta ilustração, podemos ver o mesmo com os quadros 12 e 8, por um lado,
e 3 e 9, pelo outro, que podem se unir formando um laço de 4 variáveis que seria A, não seria C mas não C, C invertida, e as variáveis B e D as perderia, cumprindo-se a regra. Os laços dos quadros 10 e 11, por um lado, e 2 e 3, pelo outro, são adjacentes, pelo que podem unir-se formando um laço de 4 variáveis que teria a variável C e a não B, B invertida, perdendo a e D por não pegá-lo inteiro. Como podemos ver, a equação resultante foi muito simplificada. Terceira regra. Dois laços só podem conter um número de quadros cujo valor seja potência de 2. Assim não poderá conter 3, 5 ou 7 quadros. Na terceira ilustração podemos ver que independentemente do número de variáveis que a tabela de Carnot tenha, nunca podemos fazer um laço de um número ímpar de quadros. Poderíamos fazer como dois laços de duas variáveis. Quarta regra. Um mesmo quadro pode ficar rodeado por vários laços para uma maior simplificação. A quarta ilustração não é mais que a solução a um problema proposto no número anterior, onde podemos ver perfeitamente a aplicação desta regra. Os quadros 1, 5, 3 e 9 formam um laço de 4, não CD. Os quadros 14, 15, 10 e 11 formam outro laço de 4, AC, ficando só livre o quadro 3. Pois bem, podemos pegar o quadro 1 e o 9 e 11 e formar junto com o 3 um laço de 4. Desta forma, se obtém uma maior simplificação. Quinta regra. Para obter uma maior simplificação é preciso encontrar o menor número de laços que tenha o maior número de variáveis possível. A última das ilustrações mostra na sua parte A como se poderiam agrupar todos os quadros em laços, e não estaria errado. No entanto, o laço de 2 quadros podemos otimizar ainda mais realizando um laço de 4 quadros. Nunca desista!